essa oposição que a reforma, ou que os reformadores sofreram. Muitas vezes nós olhamos para isso com uma certa, assim, um olhar um bocado pessimista, vendo apenas o lado da perseguição e a opressão que muitos reformadores sofreram e pelas quais passaram, como John Hus, por exemplo, que ficou muitos anos preso, sofreu. O John Hus é um pré-reformador, ele antecede o período da Reforma, na região da Boêmia, atual República Tcheca, e depois morreu de uma maneira muito calamitosa, muito triste, na fogueira, enquanto as chamas ardiam, queimavam o seu corpo. Diz a história que ele, então, entoava um cântico, um salmo de louvor a Deus. Morreu como um verdadeiro mártir, com honra, com glórias, mas tudo aquilo, todo esse processo de oposição e de perseguição, como o Wellington falou, de alguma maneira contribuiu também para a expansão do Evangelho. Porque, por exemplo, o Glauber, eu acho que saiu da transmissão. Não sei agora se esperamos ele retornar. Sim, ele saiu. Pode prosseguir aí, mano. Então, vamos continuar. De conexão, pode prosseguir, professor. Tá bem, daqui a pouco ele volta. Tá, voltarem. Então, pessoal, veja bem, vou retornar aqui um pouquinho que eu estava falando antes do período pré-reformador, né? John Hus foi um deles, e na região da Boêmia, e ele ganhou muitos adeptos. Ele era um homem, ele foi reitor, inclusive, de uma universidade, um homem muito competente, muito intelectualizado, mas também um homem muito amável, né? Tinha muito respeito do povo, um homem simples, apesar do seu alto grau de formação e da sua capacitação, e por isso ele tinha muitos seguidores, e muita gente, consequentemente, acabou por aderir a essa pré-reforma que ele promoveu, questionando muitas vezes a autoridade papal, questionando muitas vezes doutrinas e dogmas do catolicismo, em detrimento daquilo que a Bíblia ensinava, então apontando ali alguns desvios doutrinários. E na ocasião da sua morte, houve uma grande insatisfação na população da Boêmia com aqueles que condenaram, que julgaram ele. Então, obviamente, é um evento trágico. O ser humano morreu de uma forma tortuosa, queimado. Mas, ao mesmo tempo, talvez olhando aqui numa perspectiva divina, uma perspectiva eterna, nada vai impedir o evangelho de se propagar, e Deus vai usar sempre todas as circunstâncias e situações, sejam elas boas ou ruins, para fazer com que a sua mensagem se expanda. E a morte de John Hus levou muitas pessoas a se posicionarem contra a instituição e a religião dominante, e por isso houve um acréscimo maior. Não era ainda protestantes, não havia um movimento, né? O protestantismo não estava estabelecido, mas pessoas a refletirem mais ainda sobre aquilo que John Hus havia proposto, como eu disse, né? Questionando muitas vezes a autoridade papal e as doutrinas que a religião cristã dominante na altura ensinava, através da Igreja de Roma. Então, todas essas circunstâncias levam a isso, essas perseguições que ocorreram na Europa contra também os protestantes, fez com que muitos deles, como Wellington falou, se espalhassem por várias partes do mundo e para lá levaram o evangelho. Então, realmente assim, é um cenário que precisa ser analisado numa ótica mais ampla. Nós precisamos olhar para a reforma protestante como um todo. Quando nós olhamos para eventos fragmentados, obviamente nós vamos perceber, olha, foi mesmo um tempo de Deus para reformar a sua igreja e para trazer ou para resgatar o ensino da teologia bíblica, o ensino orientado pelas escrituras e não por uma instituição. De fato, porque esses movimentos foram acompanhados por vários outros movimentos, quase que simultaneamente em diferentes partes da Europa. De fato. Agora, houve um momento em que tudo isso culmina para um movimento maior em que os reformadores se tornam, então, ou aqueles que seguem os reformadores se tornam protestantes, protestam contra a ordem dominante, contra tudo aquilo que ela ensinava, e começam a resgatar aquilo que foi a minha primeira fala, né? Começam a resgatar o ensino das escrituras, o estudo das escrituras, e aí nós temos várias consequências extremamente benéficas para a sociedade. Por exemplo, hoje nós contamos com a educação universal. Nem toda a gente sabe, mas a educação universal foi uma das reformas sociais promovidas tanto por Lutero, na Alemanha, quanto por Calvino, na Suíça. E um dos focos, um dos objetivos principais
é que as pessoas tivessem educação para que elas pudessem ler as escrituras. Então, o nível de alfabetização aumentou drasticamente a partir da Reforma Protestante, com fortíssimo incentivo por esses homens, por esses reformadores, que tinham o objetivo de fazer com que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. Então, nós temos aqui um desdobramento extremamente complexo. Veja, nós estava a falar agora há pouco aqui sobre perseguição e expansão da mensagem do Evangelho por conta das perseguições, e agora nós já estamos a pensar, em questão de segundos aqui falando, já estamos a pensar em movimentos, em atividades sociais ou contributos sociais que a Reforma Protestante trouxe para a sociedade e que ecoam até os dias de hoje. Né? Tem muita característica hoje dos governos democráticos, da participação popular. Muita gente atribui ao movimento ao Iluminismo, à Revolução Francesa, mas a verdade é que essas ideias antecedem esses movimentos e elas começam a nascer já na Reforma Protestante. Então, nós temos muitas coisas, é realmente um cenário muito rico, mudanças muito profundas que a Reforma trouxe, e eu penso que seja exatamente o que eu falei no início. Ao olhar para a sociedade hoje, eu vou ver que hoje eu tenho um lastro de 500 anos de história no passado, que me ajudam a definir quem eu sou hoje, como a igreja funciona hoje, o que a igreja faz, o que ela ensina. Então, é uma riqueza, na verdade, de conteúdo, e obviamente que uma hora de live a gente não vai conseguir explanar sobre tudo, é só dar aqui algumas pinceladas para estimular a curiosidade das pessoas a estudarem. Eu sempre digo, não tem que ser professor de história, não tem que ser historiador, já te passo, Wellington. Não tem que ser historiador, mas basta ser cristão, basta ser um cristão protestante, evangélico, seja qual for a tua denominação, para se interessar, ainda que minimamente, por esse evento que transformou, né, e que vem transformando, inclusive, a sociedade ao longo dos anos.